Olá, novamente, boa noite. A gente vai começar agora a palavra dessa noite, cujo título é A Oração dos que Entendem. A gente vai falar bastante sobre entendimento essa noite. E eu queria que você pegasse o seu caderno, ou qualquer coisa que você usa para anotar, e ficasse bastante atento. Essa hora, muitas coisas vão tentar te distrair, mas você prende o seu coração, ancora a sua alma além do véu, que é o lugar onde Jesus está intercedendo por você e é onde o Espírito Santo vai transmitir a você não o que eu estou falando. O que eu estou falando importa muito pouco. Importa a mensagem que o Espírito Santo quer transmitir ao seu coração. Através das minhas palavras, ele vai falar com você. É a mensagem que ele fixa no seu coração que importa acima de tudo. Esse é o objetivo daquele que fala. Ele não é um intérprete, ele não está tentando te trazer uma maneira de entender um contexto. Não, eu não sou um intérprete da palavra. No máximo, nós somos tradutores. A própria palavra fala. O que ela fala, basta. Se nós fôssemos somente leitores da Bíblia, se tudo que nós fizéssemos fosse ler a Bíblia para vocês, já seria suficiente para vocês crescerem em entendimento daquilo que vocês devem ser e viver diante de Deus. Deus nos permite conversar sobre a Escritura por causa da nossa fraqueza, por causa, às vezes, da nossa dificuldade de entender as coisas. Então, Ele nos permite explicar certas coisas. Mas lembra, é uma tradução, não é uma interpretação. A palavra está perfeita como ela está. E o risco das pregações é muito mais de estragar o que a palavra diz do que de fazer ela brilhar. A função do pregador é tentar trazer a atenção de detalhes na Escritura que talvez passem despercebidos ao leitor. Essa é a nossa função enquanto nós expomos as Escrituras. São elas que falam. Então essa noite a gente vai conversar, mais do que pregar ou qualquer coisa, eu queria conversar com vocês e levar vocês a entender algumas coisas a respeito de um personagem bíblico que é Davi, tá? Que a gente fala muito sobre ele, desde a salinha de crianças, né? A gente está sempre falando sobre ele. Tem uma frase muito famosa sobre Davi, que é: Davi era o homem segundo o coração de Deus. Essa noite talvez a gente entenda um pouco mais de por que Davi era esse personagem. Por que Deus se agradou dele? E é uma série de 3 pregações. 3 mensagens. Sabe aqueles filmes que é feito 1, o 2 e depois o prequel? Que é o que vem antes? Então, o 0. É isso. Nós vamos ter 2 palavras sobre Davi e depois a gente vai ter uma palavra 0 sobre o contexto no qual Davi foi gerado. Tá bom? Guardem no coração de vocês. Hoje nós vamos falar sobre a oração dos que entendem. Durante a semana a gente colocou no grupo do Cais, se você está assistindo essa mensagem essa noite e porventura não faz parte do nosso grupo no WhatsApp e quer fazer parte, deixa um comentário para a gente aqui embaixo. A gente lá envia alguns comentários durante a semana e alguns contextos que podem ajudar a entender a palavra da sexta. A gente colocou uma mensagem do ano de 2019, né? 2019, né? Quando a gente estava falando sobre Carral, povo de Deus no Antigo Testamento. A gente falou desse contexto histórico. Mas eu queria relembrar algumas coisas. O período em que Davi nasceu, cresceu e reinou foi posterior ao período dos juízes. O que foi o período dos juízes? O povo de Israel saiu do cativeiro do Egito, passou um tempo no deserto, depois entrou na boa terra, conquistou parte do território e venceu parte dos inimigos. Mas como tinha pouco povo e eles estavam talvez cansados de tanta guerra, ou talvez porque eles não tinham mais tino para batalhar, eles se acomodaram na posição que eles estavam. Então, muitas nações adversárias continuaram na terra. Um desses povos, que diferente dos outros, eram tribos e cidades, eram mais desorganizados, tinha um povo que habitava na beira do mar, eram os filisteus. E eles eram muito mais organizados, eles eram muito mais citadinos.
não era igual, sabe, tribos esparsas, não, eles eram um império. E eles eram fortes comerciantes e fortes guerreiros. Não foi possível para o povo de Israel conquistá-los de imediato. E eles trouxeram muito sofrimento para o povo de Israel, especialmente no final do período dos juízes. Depois da morte de Josué, que introduziu o povo na terra, teve um período em que a liderança de Israel foi revezada entre diferentes homens de diferentes tribos. E que não governaram o povo todo. Eles libertavam o povo do cativeiro de um inimigo, de alguém que estava causando problema, mas depois que o juiz morria, o povo voltava. E nesse tempo, o povo foi se afastando cada vez mais de Deus e adotando os costumes dos povos ao redor, se tornando cada vez mais idólatra, talvez por falta de uma liderança terrena, porque eles eram muito apegados às figuras, não tinha cada um sua comunhão com Deus, não, eles precisavam de um homem que estivesse à frente deles ensinando o que fazer. E aí eles se afastavam. Deus tinha misericórdia, levantava um novo juiz, esse novo juiz libertava o povo outra vez. Outro ciclo. Era sempre assim. Um dos últimos reis, na verdade assim, o último juiz que se levantou foi Samuel. E Samuel é um personagem sobre o qual a gente teria muitas coisas para falar, mas a gente vai pular esse personagem. Samuel, ele foi, entre as coisas que Deus levantou ele para fazer, Deus o ergueu para eleger um rei. Porque o povo queria um governante forte, que governasse toda a nação e colocasse a nação unida contra os inimigos. Muito parecido com alguns discursos que a gente vê hoje no ambiente político, né? A gente está sempre procurando um líder messiânico que nos liberte dos nossos inimigos. E isso trouxe para Samuel tristeza. Isso está em 1 Samuel capítulo 12, porque o povo estava rejeitando o Senhor como seu governante. Eles queriam um homem governando sobre eles. Mas Deus sabia que isso ia acontecer, que o povo em algum momento ia olhar para as nações ao redor e ia pedir um rei. E ele já tinha determinado como ele queria que esse rei fosse. Está em Deuteronômio, capítulo 17. Eu vou ler alguns versos agora e eu queria que vocês anotassem em tópicos, que talvez não façam muito sentido agora, mas guardem esses conceitos. Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 a 20. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Quando a conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem, devemos escolher um rei para nos governar, como as outras nações ao nosso redor. Tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor seu Deus escolher. Deverá ser um irmão israelita, não pode ser estrangeiro. Esse é o primeiro ponto. Ele tem que ser do povo, ele não pode ser um estrangeiro. Não pode ser um oportunista que apareceu ali. O rei não terá muitos cavalos, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhe disse, jamais voltem ao Egito. Esse é o segundo ponto importante. Nunca voltem para o Egito, não tenham muitos cavalos. Você, por que cavalo? Cavalo era o diferencial numa guerra. E o Egito era uma terra famosa por produzir cavalos muito fortes e muito competentes para a guerra. Então, aqui era um rei que não devia ir confiar em poderio militar e, para isso, negociar com aqueles que haviam escravizado o povo no passado. Muitas vezes, os governantes negociam por conta de poderio, de poder, de força militar ou força política. O que Deus está dizendo aqui é que esse homem não deve negociar com os adversários em troca de poder. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Em que sentido? Um homem, quando se torna poderoso, e ele começa a ver muitas mulheres e a possuir muitas mulheres, ele se torna alguém carnal. E essa carnalidade certamente afasta o homem do Senhor. A gente vê que na história de Israel isso aconteceu. Mas tem mais. Muitas vezes um rei se casava com
princesas de outros reinos, em troca de alianças de poder. E quando essas mulheres vinham para dentro da casa real, elas traziam seus deuses. E esse rei, por gostar daquela mulher, por querer agradá-la, ele acabava se inclinando aos deuses dela. Claro que o contrário também pode acontecer. Um homem idólatra pode introduzir idolatria na vida de uma mulher que ama a Deus. Mas aqui é um aviso muito claro para os reis, que eles não devem ser pessoas carnais, inclinadas a uma carnalidade e à infidelidade. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. O rei não podia ser alguém ambicioso de dinheiro, de poder financeiro. Tão diferente, né? De tudo que a gente vê na história humana. Esse aqui era o rei que Deus havia escolhido. Era assim que Deus queria os governantes do seu povo. E mais, quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes levitas. Trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor seu Deus, cumprindo todos os termos dessa lei e destes decretos. Isto o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja, desses mandamentos, e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Essa ordem, para mim, é a que se destaca de todas como a mais importante. Aquele que fosse escolhido para reinar, ele deveria copiar. Não tinha impressora para fazer essas encadernações incríveis que a gente tem. Não, o cara tinha que copiar palavra por palavra, numa pele de animal, e a lei eram rolos, grandes rolos de pele de animal, copiadas palavra por palavra. O rei deveria ter uma cópia do livro da lei que ele havia copiado, ele havia escrito aquela lei, com supervisão dos sacerdotes levitas. Então ele estaria copiando ali e teria gente supervisionando, para que ele não inventasse coisas, não copiasse errado. Qual o objetivo dele ter a sua própria cópia, para que ele pudesse levar essas cópias para qualquer lugar? Imagina, um cara andando com um carrinho e rolos de... Quando ele fosse viajar, ele teria que levar a sua cópia da lei? Sim, ele teria, porque ele teria que ler todos os dias essa lei, para não se desviar, para não se orgulhar, para cumprir os termos da lei. Nunca considerar que ele estava acima das pessoas. Uau, sabe? Isso era o rei que Deus havia escolhido. Deus havia determinado que o rei deveria ter a palavra diante dele todos os dias. São regras, digamos assim, que afastam muito este rei desta nação, da nação escolhida por Deus, dos reis dos outros povos. Reis comuns querem poder, querem ambição, poderio militar, tomam por mulher quem quer e quantas querem, sentam-se no trono acima de todos porque se acham melhores que todos. O rei que Deus escolhe, o rei que Deus determina, é completamente diferente de tudo o que o mundo entende por um rei. Agora vejamos se isso se aplicou na história de Israel. O primeiro rei que Deus mesmo elege é um homem chamado Saul. E naquela pregação nossa sobre os reis, a gente falou bastante dele. Saul era um homem alto, forte, que foi um bom general de guerra na luta contra os filisteus, teve muitas vitórias, teve algumas derrotas e foi morto inclusive pelos filisteus. Mas ele era um cara robusto, ele se destacava dos outros, ele era, valente e conhecido pelos seus feitos enquanto herói de guerra, digamos assim. Mas Saul, ele era arrogante, ele era desobediente à palavra do profeta. Quando Samuel dava uma ordem para ele, ele cumpria parcialmente. Foi o próprio Samuel que ungiu o rei.
E algumas vezes ele não cumpria. Ele tinha suas próprias ideias, ele era um cara que pensava por si só, em desobediência à palavra de Deus. Em desobediência à ordem que Deus tinha dado por meio do profeta. Porque Saul temia o povo mais do que temia a Deus. Saul fazia as coisas para se manter com altas taxas de popularidade na pesquisa Ibope. Agradar a sua base eleitoral, ao invés de agradar a Deus que o havia estabelecido como autoridade. Por causa disso, Deus o rejeitou. Deus rejeitou Saul. Samuel ficou triste por causa disso, porque parecia que Samuel até gostava de Saul de algum jeito, mas o Senhor o rejeitou. E aí, quando o Senhor o rejeita, a gente pode ver isso em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Começa assim: o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Você vê que até Samuel tinha receio da inconstância de Saul. Mais para frente a gente vai ver que Saul era meio louco. Porque um espírito maligno se apossava dele e o tornava um homem iracundo, o tornava alguém violento, furioso. Bom, Samuel fez isso. E ele foi até Belém. Você sabe quem nasceu em Belém? Jesus nasceu em Belém. Davi também nasceu em Belém. Belém é chamada de cidade de Davi. A cidade onde Davi nasceu. Jessé e toda a sua família, eles têm uma ascendência assim bem conhecida. Lembra do livro de Ruth? Aquele livro de Ruth, aquela história de Ruth, ela acontece na família de Davi, algumas gerações anteriores a ele. Então, Jessé era um homem do povo de Israel, cuja ascendência era conhecida. Davi, filho de Jessé, cumpria o primeiro requisito. Ele não era um estrangeiro. Ele era um homem do povo de Israel. E aí, quando Jessé se aproxima e as autoridades da cidade se aproximam, eles têm temor de Samuel, e Samuel faz tudo o que o Senhor diz, e ele começa o sacrifício, purifica os filhos e o próprio Jessé, e eles se colocam todos diante dele. Aí no versículo 6, quando chegam os filhos de Jessé, quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe, que é o primeiro dos filhos, o mais velho. Com certeza, este é o homem que o Senhor ungirá. Olha o versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. A gente fala tanto disso quando a gente quer se excusar de cuidar da nossa aparência diante das pessoas, né? Eu posso usar o cabelo que eu quiser, usar a roupa que eu quiser, porque o Senhor está vendo o meu coração. Não, é fora de contexto você fazer isso. Nessa passagem, você está falando assim: eu quero ungir um homem para servir a minha casa. E eu vou julgá-lo pelo coração e não pela aparência. É fato que o Senhor olha o nosso coração e muitas vezes Ele julga a nossa aparência. Ele perdoa a nossa aparência. Os homens nos julgam pela aparência, o Senhor não. Isso não quer dizer que você não deva cuidar da sua aparência e você não deva cuidar de como você se comporta diante dos irmãos. Não use esse versículo como desculpa para a sua preguiça. Então Jessé chamou seu filho Aminadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu.
Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Tá. Olha como funcionava a dinâmica agropastoril desse período, do povo de Israel. Não era uma fazenda em que algum lugar tinha um cercadinho para as ovelhas viverem. As ovelhas precisavam ser levadas para lugares às vezes distantes para pastar. E elas não ficavam em cercados, elas ficavam nas montanhas, elas ficavam nos campos, elas ficavam à beira dos cursos de água, elas ficavam espalhadas. O trabalho de um pastor não era um trabalho próximo da cidade, era um trabalho distante, ele está no campo. Como funcionava? Havia um núcleo urbano, geralmente murado e pequeno, as propriedades de fazenda ficavam ao redor, e os campos onde as ovelhas pastavam ia ainda além, e o campo era além do longe da cidade. Davi não estava ali naquela festa, ele estava naquele momento servindo o seu pai, servindo Jessé, cuidando dos rebanhos. Todos os 7 estavam à mesa, digamos assim, mas Davi estava servindo. Ele estava longe, estava só e estava ocupado. E ele era o mais moço. O que se diz, o que se estuda da Bíblia nesse contexto é que Davi tinha de 15 a 17 anos quando ele foi ungido rei. Quantos anos você tem? Eu tenho 35 anos, 34 anos. Aos 34 anos, eu fico olhando e dizendo assim, cara, eu fiz muitas coisas na minha vida. Mas o que eu estava fazendo quando eu tinha 15 anos? Será que eu estava ocupado com o trabalho do meu pai? Aos 17 anos, será que eu podia ser considerado esse filho fiel e servil ao seu pai? Acho que com 15 anos, 17 anos, eu acho que não. Onde você estava com 17 anos? Muitos de nós estavam comendo barro com essa idade. O Senhor precisa despertar o nosso coração para perceber que não é uma questão de idade. Deus não vê como vê o homem. Aqui Deus fala, o Senhor olha para o coração. E Atos 13, 22 nos diz que Deus escolheu um homem segundo o seu coração. O coração de Deus no céu encontrou um coração de um garoto na terra. E eles vibravam na mesma frequência. Deus podia dizer que achou na terra um homem que era segundo o seu coração. Não era forte, não era alto, era um garoto. Se a gente continua a leitura, olha o que fala dele. Mande chamá-lo, disse Samuel, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Um jovem de 15 a 17 anos, vamos cravar 16, porque fica no meio. Um jovem de 16 anos não era uma pessoa digna de muita honra naquele tempo. E eles poderiam comer sem ele. Mas não para Deus. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. Algumas traduções trocam ruivo por moreno, ou seja, alguém queimado de sol. Se ele era pastor de ovelhas, era muito provável que ele fosse alguém moreno pelo trabalho no sol. Mas aqui a gente vai levar o ruivo para frente. E o Senhor disse, é este, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Quando eu vejo essa porção da Bíblia, que fala de Davi ser ungido entre seus irmãos, eu lembro do Salmo 23, em que ele fala que
ele se senta à mesa com os seus inimigos, a porção dele é maior, é transbordante e ele é ungido, né? A gente vê ecos da experiência de Davi em todos os salmos que ele escreveu. E aqui fala que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apossou poderosamente de Davi. Mas há algo muito precioso, que é o plot twist dessa noite, que é aquele momento em que a gente estala e fala assim, uau, é que Davi era alguém que tocava harpa muito bem e que tinha o hábito de orar a Deus compondo salmos. Quando a gente olha para a Bíblia tem 150 salmos. Todos esses salmos são, ao mesmo tempo, canções, poesias, estruturas didáticas e orações. E lembra que a gente está falando aqui de almas ousadamente íntimas de Jesus. E todas as mensagens até aqui, nessa série, falaram sobre oração. A gente viu semana passada a oração de Abacuque, um profeta em um momento de sofrimento, quando nada mais havia, ele falou, eu ainda confiarei no Senhor, a oração dos que confiam. O que há para se ver na história desse rapaz? Porque as ações dele falam muito. E na Bíblia a gente vai ter muitos homens descritos pelas suas ações, pelas suas reações, mas há poucos homens que nós conseguimos ver as intenções. Semana passada a gente viu Abacuque, a semana anterior a gente viu Jó. São homens que são conhecidos não só nas ações, mas também nas intenções, porque as orações deles foram registradas. Agora, olha para Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele foi o maior autor de orações e canções da Bíblia. O maior número de músicas registradas, o maior número de orações registradas são do homem segundo o coração de Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que Deus nos permitiu conhecer o coração daqueles que o agradam por meio das orações que eles proferiram e que foram registradas na palavra. A intimidade de Davi ficou registrada nos Salmos. A alma ousadamente íntima de Deus que Davi tinha ficou registrado para nós, de forma que nós podemos olhar para essas orações e nos inspirar nelas, para obter, através das orações dos salmos, uma intimidade baseada na palavra de Deus, nas palavras que os salmos dão. E aí você pode pensar assim, ok, porque Davi, se ele fosse obedecer àquelas diretrizes que Deus deu, então a partir do momento em que ele foi chamado para ser rei, o que não aconteceu imediatamente, tá? Demorou muito tempo até que Davi, já ungido, fosse efetivamente consagrado como rei diante do povo. A partir do momento em que ele passou a ter uma vida tranquila, sentado no seu trono, com suas obrigações ali mais ou menos em dia, então ele passou a compor orações e canções a Deus, né? Não é assim. Davi começou a escrever os salmos muito tempo antes. E, em verdade, há consenso entre aqueles que estudam a Bíblia de que pelo menos 3 salmos de Davi foram escritos antes de ele deixar a casa do seu pai. Antes dos 17 anos, se a gente considerar a maior data, Davi já tinha composto pelo menos 3 salmos. 3 orações que destacam como era o coração desse garoto que Deus escolheu para reinar sobre Israel. Esses 3 salmos são salmos... Os salmos não estão em ordem cronológica. E isso nos faz, às vezes, esquecer que eles aconteceram em momentos diferentes. Eu queria pedir... pode trazer para mim essa Bíblia que está aberta sobre o banco, por favor? Essa daí. Eu queria indicar um material de estudo para vocês. Eu queria indicar para vocês esse material aqui. É uma Bíblia em ordem cronológica. Há várias versões
dessa mesma Bíblia, desse mesmo tipo de material, mas eu recomendo essa daqui porque é a que eu gosto. E é muito interessante você ler especialmente o período dos reis, no Antigo Testamento, porque vai mostrar em que momento cada salmo foi composto. Isso é muito incrível. E pelo menos 3 salmos Davi compôs antes dos 17 anos. Salmo 39, Salmo 19 e Salmo 8. Salmo 39 diz o seguinte, se você quiser, você pode abrir na sua Bíblia aí, para você acompanhar comigo. Esse salmo foi composto para um regente do coral. Ele era entoado por um solista. Era um homem sozinho cantando. Disse comigo, tomarei cuidado com o que faço e não pecarei no que digo. Ficarei calado enquanto o perverso estiver por perto. Mas enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer de coisas boas, a angústia cresceu dentro de mim. Quanto mais eu pensava, mais ardia meu coração. Então decidi falar. Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa do que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombras que se movem, e nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Agora, Senhor, o que devo esperar? Livra-me de minha rebeldia e não permitas que os tolos zombem de mim. Um garoto de 17 anos entendeu a brevidade da vida, humilhou-se diante do poder de Deus, entendeu que as riquezas não eram algo ao que ele devia se apegar, porque ele acumularia algo que ele não sabia para quem ia deixar. Nesse momento, Davi demonstra agradar a Deus naquelas diretrizes de Deuteronômio. Não era alguém apegado à riqueza, por mais que ele tenha se tornado muito rico. Não era alguém que se achava diferente dos outros, ou melhor que os outros, mas era alguém que entendia a brevidade da vida. E mais, ele pedia que Deus o livrasse da rebeldia. Ele conseguia entender que era Deus quem perdoava pecados, quem santificava o homem, quem aproximava o homem dele mesmo. Davi não se achava bom o suficiente para se apresentar diante de Deus com sua própria justiça. Mas ele fala, Deus, livra-me da minha rebeldia. Ele depositava a sua esperança em Deus. Cara, eu acho isso muito incrível. Como as orações dos salmos revelam o coração dos autores. Outro salmo que ele compôs antes dos 17 anos, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos, dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles o tornam conhecido, não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem, sua mensagem porém chegou a toda a terra e suas palavras aos confins do mundo. Cara, como isso ressoa com Romanos capítulo 1, em que Paulo fala que a criação dá testemunho da glória de Deus e da sabedoria de Deus. Davi, antes dos 17 anos, ele já havia entendido que a criação estava proclamando a glória daquele que a havia feito. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como noivo depois do casamento, alegra-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até outra extremidade. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita. O que tem a ver uma coisa com a outra? A gente vai lembrar de Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A lei do Senhor é perfeita. Por causa da perfeição da lei do Senhor, todas as coisas se movem no céu, proclamando a glória dele. Porque Deus disse, haja. E desde que o haja de Deus se manifestou, a criação continua, obedecendo às leis perfeitas de Deus. E tem mais, Davi diz, a lei do Senhor é perfeita para manter os astros no céu, mas a lei do Senhor é perfeita para revigorar a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança
e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. Davi demonstra profundo amor, profunda reverência, profunda confiança na sabedoria de Deus, na lei de Deus que está na sua palavra. Davi cumpre aquelas determinações de Deus de ser alguém. Ele não tinha sua cópia da lei. Ele ainda não estava copiando a lei, ele havia ouvido a lei do Senhor. E ele já havia entendido que ela curava a alma, revigorava o coração. E ela era desejável e valia mais do que o ouro, mais do que o mel. Aí ele fala: quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas, livra teu servo dos pecados, não permita que me controlem, então serei inculpável e inocente. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Nesse salmo, Davi consagra a Deus a habilidade que ele tinha de pensar, meditar e de falar. Ele se torna um salmista, ele se torna um orador, ele se torna um cantor por meio dessa consagração. Ele havia entendido que aquilo que ele fazia, talvez naturalmente, talvez fosse um dom natural dele de fazer poesias. Há pessoas que nascem inclinadas a essa musicalidade, mas ele estava entregando ao Senhor. O Senhor, eu sei fazer isso, mas que isso seja agradável para você. Que os meus pensamentos e as minhas palavras sejam agradáveis a ti. Uau, não há o que dizer. É algo a se desejar. E por fim, o Salmo capítulo 8 diz o seguinte: ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força, assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu, contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste e pergunto: que são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles se importe? No entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Davi está ecoando o entendimento que ele já tinha aqui, de Gênesis capítulo 1, quando Deus cria o homem como coroa da criação e a sua imagem e semelhança, um pouco menor que Deus, a imagem e semelhança de Deus. Tu os encarregaste de tudo o que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Tenha o homem domínio sobre todas as coisas. Agora, talvez você esteja percebendo o que é a oração dos que entendem. Quem são os que entendem? São aqueles que conseguem perceber quem são diante de Deus. Para que foram feitos? Que posição ocupam no universo criado? E qual a autoridade que Deus lhes deu para governar todas as coisas? Quando a gente vai ver o restante da trajetória de Davi, nós vemos um homem profundamente consciente de quem era, o que estava fazendo e por que fazia isso. Porque ele havia entendido quem ele era no plano de Deus. Pouco tempo depois que ele havia sido ungido, Saul começou a intensificar suas crises de loucura. Um espírito maligno da parte do Senhor se apossou dele e ele ficou tão violento que os seus conselheiros escolheram um homem
para tanger a harpa diante dele a fim de que ele se acalmasse e o espírito maligno o deixasse. Esse homem foi Davi. No versículo 18 do capítulo 16 de 1 Samuel diz: um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé de Belém sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra e tem bom senso. Também é moço de boa aparência e o Senhor está com ele. Era esse o testemunho que os homens tinham de Davi. Ele era habilidoso em fazer alguma coisa, tinha boa aparência, mas era corajoso, apto para ir à guerra e tinha bom senso. Qual o testemunho que as pessoas têm de você? Porque se você entende qual é o seu lugar no plano de Deus, então você é alguém de bom senso. Você é alguém corajoso. Boa aparência não te compete isso, certo? Isso Deus deu a alguns e a outros também. Mas a alguns Deus deu mais e a outros Deus deu menos. Mas se pode dizer de você que o Senhor está com você? Quando você executa as coisas, você é alguém reconhecido pela habilidade? Quando você tange o seu instrumento, seja ele qual for, seja uma tesoura de costurar, seja uma agulha, seja uma caneta, seja a contabilidade, seja a poesia, eu não sei o que você faz, mas o que quer que você faça, você precisa ser reconhecido como alguém habilidoso, porque nisso os homens veem o Espírito Santo de Deus habitando em você e reconhecem que o Senhor está com você. Davi não seria chamado para a casa de Saul para se acostumar com o ambiente real, ambiente palaciano, se ele não fosse alguém habilidoso. Ele era. A ponto de um cara lá na corte de Saul se lembrar de um filho de Jessé em Belém. O mais novo dos filhos de Jessé era habilidoso o bastante para se destacar e ser convidado. Claro, o Espírito do Senhor estava sobre ele, e isso era uma tremenda diferença. Mas o fato do Espírito do Senhor estar sobre Davi não ofusca esse fato de ele ser também conhecido pela sua habilidade no que fazia. E por todas essas coisas, ser corajoso, apto à guerra, etc. Saul pede a Jessé que mande Davi, e Davi faz isso. E aí, quando Saul se enfurecia, ou era tomado por esse espírito maligno, Davi tocava a harpa e o espírito maligno deixava Saul em paz. Você sabe o que Davi estava fazendo? Davi era alguém que entendia quem era no plano de Deus, habilidoso com seu instrumento, e que governou o mundo espiritual nesse momento, inclusive o espírito maligno, para que ele deixasse Saul. A autoridade que Deus tinha dado para Davi, por causa do coração dele alinhado com o coração de Deus, era tanta que o espírito maligno se retirava. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. A harpa era um instrumento que Davi usava para que a autoridade de Deus que estava sobre ele governasse aquela situação. Davi governou a corte de Saul todas as vezes que o espírito maligno se apossou do rei. Deixa eu te perguntar, os espíritos malignos te obedecem quando você ordena que eles saiam? Quando você ordena que eles saiam de você, das suas crises de fúria, dos momentos em que você se sente atacado por um espírito maligno de tristeza, ou de remorso, ou por ideações terríveis, você comanda esse espírito a sair? Você ordena que ele saia? E ele sai? Porque se o seu coração é segundo o coração de Deus, existe autoridade em você, inclusive sobre o mundo espiritual. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Nós estamos em guerra contra um inimigo, só que essa guerra já foi vencida pelo poder de Cristo que está sobre nós. Portanto, ao comandarmos as tentações, elas devem sair. Os espíritos malignos devem sair. As tentações devem sair. Nosso coração precisa ser um coração que entende
quem é. Logo depois, Davi, habitando ainda ali perto, quando Saul saía para suas campanhas de guerra, ele voltava para a casa do seu pai. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 17. Davi era o mais novo, seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Davi já tinha independência financeira. Ele já habitava na corte do rei. Ele pagava os seus boletos. Mas quando ele tinha férias, ele voltava para casa a fim de honrar o seu pai com o seu serviço, cuidando de simples ovelhas. Você honra os seus pais? Você serve os seus pais? Você cuida deles? Você os serve no dia a dia, nas tarefas simples que eles têm? Quando eles olham para você, eles conseguem perceber a honra que você os dedica? Um homem que entende quem é, uma mulher que entende quem é no plano de Deus, honrará seus pais. Ele não precisava mais fazer isso. Ele já era um dos favoritos do rei. Mas quando ele voltava para casa, ele voltava para as ovelhas. Porque aquelas ovelhas representavam para ele muito mais do que só animaizinhos. Representava o treinamento que Deus estava dando a ele para que ele governasse uma nação. Davi foi rei de ovelhas antes de ser pastor de uma nação. Davi governou os poucos, os frágeis, antes de ser estabelecido sobre os muitos e os fortes. A diligência que ele demonstrou cuidando das ovelhas do seu pai foi a mesma que ele demonstrou cuidando do reino de Israel. Davi só cresceu naquilo que ele fazia, mas a competência, o cuidado, o carinho, o entendimento que ele demonstra naquelas orações, confiando em Deus, amando a lei do Senhor, entendendo que a criação era governada por Deus, mas estava sob a autoridade do homem, tudo isso sendo já o homem segundo o coração de Deus. Não o pastor segundo o coração de Deus, não o rei segundo o coração de Deus, mas o homem. Era na humanidade de Davi, alinhada com o coração de Deus, que repousava esse amor de Deus por ele. E aí tem, para encerrar, a história do gigante Golias. Né? Todo mundo conhece a história. E a gente sempre conta ela para as crianças, e as crianças ficam impressionadas. E realmente, se não me falha a memória, foi a primeira história da Bíblia que eu li sozinho, quando eu aprendi a ler. Amava essa história. E aí, a história todo mundo conhece. Davi vai visitar os seus irmãos, levando presentes para eles. Ele ouve um gigante filisteu insultar o povo de Israel. Ele fala assim, quem é esse cara para falar desse jeito com o povo, mano? Tipo, quem é esse vacilão aí xingando o povo de Israel? Porque ele está ofendendo Deus. Por que vocês estão com medo? Não, porque ele é muito grande, não sei o que e tal. Aí ele chega, o rei ouve, né, que ele está querendo combater o gigante, todo mundo zoando ele, inclusive os irmãos dele zoando ele. Aí Saul responde no versículo 33 de 32. Davi disse a Saul, ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude. Saul parece que desconheceu o histórico de Davi, né? Que também era guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu, tomo conta das ovelhas do meu pai. Eu acho que alguém na corte deve ter dado risada, não, né? Tipo, ele é guerreiro desde a juventude, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Mas ele continua. Porque ele sabia quem era, ele não se afetou. Quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado, que história, e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer.
Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Para nós que temos um coração minimamente pastoral, aqueles que amam a igreja de Deus, como essas palavras são inspiradoras. Eu vou com um cajado para cima do leão e do urso, seguro a barba dele e bato nele até ele largar a ovelha. E se não bastasse isso, eu bato nele até ele morrer. Davi sabia que enquanto ele estivesse dentro da vontade de Deus, a vida dele seria poupada, preservada, que Deus o daria toda a força necessária para que ele fosse, sim, o rei das ovelhas e o pastor da nação. O final da história vocês conhecem. Ele se arma com um cajado e 5 pedras, é zoado pelo filisteu gigante. Fala assim, cara, você acha que eu sou um cachorro para você vir para cima de mim com pedra e pau? Fala, não, eu não venho com pedra e pau. Eu vou para cima de você no nome do Senhor, porque você insultou o Deus de Israel. O insulto não foi a Davi, não foi ao povo, foi a Deus. Por causa disso, o Espírito do Senhor se apossou de Davi e lhe deu coragem e força suficientes e habilidade suficiente para derrubar um homem mais alto do que ele, mais forte do que ele, armado e competente. Quando o gigante caiu, ferido por uma pedra na testa, Davi correu até ele, tomou sua espada e arrancou sua cabeça. Tal qual ele havia feito com o leão e o urso. Não era uma questão só de humilhar o adversário e livrar a ovelha. Era questão de impedir que ele voltasse a ser uma ameaça. Davi terminou completamente com Golias. E a partir daquele momento, ele passou a ser reconhecido como um herói de guerra. E Israel passou a ser libertada gradualmente do opróbrio, da vergonha dos seus adversários governando. Há muito o que se dizer sobre Davi. É um dos personagens mais bem documentados na Escritura. E cada um dos momentos da vida dele tem profundas lições para nós. E eu vou repetir, não só por causa dos atos escritos, não só por causa das reações escritas, mas porque o coração dele é muito transparente. Nos Salmos, quando Davi quer xingar alguém, ele xinga. Quando ele quer mandar matar alguém, ele manda matar. Mas depois ele fala, Senhor, me impede dos crimes de sangue. Fala, Senhor, que o Senhor se levante contra os meus inimigos, porque se eu me levantar, eu vou pecar. E é incrível como ele tinha liberdade e uma alma ousadamente íntima de Deus a ponto de fazer conhecido ao Senhor todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos. É esse homem, é esse garoto, é esse jovem, é esse velho, é essa mulher, essa menina, é essa pessoa que Deus chama de segundo o meu coração. É aquele que hoje na terra entende que não importa se são poucas ovelhas, se são muitas, se são poucas pessoas, se são muitas. Se a sua esfera de liderança é de 5 pessoas, é de 10, é de 30, é de 40, ou se você lidera só você, você governa só você. Você deve governar você a fim de agradar a Deus. Você deve governar o seu quarto para a glória de Deus. Seu quarto não pode ser um caos, um testemunho da queda. Não, seu quarto deve ter uma organização que reflita a glória de Deus. Como isso é difícil de fazer? O meu escritório é um caos. Ele passa 3 dias arrumado e 4 bagunçado. Eu tento. Algumas vezes as pessoas entram lá e falam, puxa, a ordem de Deus está nesse lugar. Outras vezes as pessoas entram e falam, meu Deus, o caos está aqui. É preciso que o Espírito Santo pouse sobre essas águas.
Quantas vezes a gente faz o serviço de Deus e o serviço de Deus é um serviço feito de qualquer maneira? Não. Entenda. Deus chamou você para governar a terra. Não importa se você só tem a sua faculdade, se você só tem o seu dever de casa, se você só tem o seu instrumento, se você só tem um livro. Não é quanto você tem, não é o tamanho da sua esfera de influência. As pessoas falam, um dia eu vou ter autoridade, o dia que eu tiver autoridade eu vou resolver os problemas. Não, não vai. Quando eu for rei, eu vou mudar o mundo. Não vai. Se você não entendeu que só a sua existência já é uma existência em que Deus pode manifestar a autoridade dele sobre as coisas. Se só o seu quarto, só a sua casa, só os suas contas, só a sua vida estudantil, só a sua vida de comunhão com Deus, só essas coisas já são uma esfera de influência a ser governada para a glória de Deus, tal qual Davi governava as ovelhas para a glória de Deus. Enquanto você não compreender, você não entender quem você é no plano de Deus, Deus não fará você ter autoridade sobre novas instâncias. Aquilo que Deus te deu, governe. Lembre-se dos princípios do rei que agrada a Deus e seja hoje na terra a manifestação da glória de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus e da autoridade de Deus sobre o mundo físico e o mundo espiritual. Essa é a oração dos que entendem. Eles são reis. Eles são pastores. Mas não é isso que os define. O que os define é que eles são homens e mulheres segundo o coração de Deus. Essa é a palavra que eu queria trazer essa noite. Perdão, eu me alonguei, porque eu tinha um contexto histórico um pouco amplo para apresentar. Mas é bom, porque isso fará vocês entenderem. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te pedimos perdão pelas nossas muitas faltas. E te pedimos que regue essa palavra no coração daqueles que a ouviram. Que ela seja acompanhada de fé, Senhor, para mudança de vida. Para que eles sejam manifestação da intimidade que eles já têm com o Senhor. Por favor, Senhor, nos ensine a ser aqueles que entendem, que governam, não para benefício próprio, não para ser famosos ou conhecidos, mas para que o Senhor seja glorificado nessa terra e que haja um pouco de ordem no meio do caos dessa existência passageira a qual estamos submetidos. Ensina-nos a te amar sobre todas as coisas e que o meditar do nosso coração e a manifestação das nossas palavras na nossa boca sejam sempre agradáveis em Ti. Louvamos-Te por este cais, que o Senhor seja bondoso a todos os que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém.